Band Diversa está de volta, agora são 10 horas e 43 minutos e já está aqui ao meu lado Gabriel Utterbach, nosso craque que sempre mantém a gente super bem informado no que acontece no mundo do futebol. E teve Campeonato Brasileiro, então bom dia, Gabriel. E aí, o que aconteceu nesse final de semana? Bom dia, Roberto, bom dia, pessoal de casa. No fim de semana, quem se deu melhor foi o Fluminense, porque o Flamengo empatou, o Botafogo empatou também, ali contra o América Mineiro. Quem levou melhor então foi o Fluminense, mas a gente vai começar por parte, vamos começar falando do jogo do Flamengo, que foi no domingo contra o Goiás, que foi um jogo marcado aí por uma polêmica do VAR. Foi pênalti, não foi pênalti, a gente vai mostrar aqui, o pessoal de casa também vai tirar a sua conclusão. Vamos começar mostrando então o primeiro gol. O primeiro gol foi do Goiás, gol aí de uma jogada legal do Pedro Raul. Pedro Raul, que tem sido um dos destaques do Campeonato Brasileiro, mesmo jogando no time do Goiás, né, um time que está no meio da tabela. Então Pedro Raul aí é um nome de destaque do time do Goiás. Mas a gente ainda está vendo os melhores momentos, o primeiro tempo. Lembrando que os gols foram todos no segundo tempo, então o primeiro tempo ali um pouquinho mais morno, o segundo tempo reservou as emoções. Agora sim o gol do Goiás, Pedro Raul vai fazer o pivô e o Diego vai chutar no fundo das redes aos 34 minutos. Pensou assim, o resultado está encaminhado, o Goiás está levando os 3 pontos para casa, mas teve esse lance aí no finalzinho do jogo, a gente vai ver que foi escanteio e no escanteio o Flamengo vai deixar tudo igual. Teve uma discussão se foi pênalti, se foi falta ou não do Léo Pereira no goleiro do Goiás. No primeiro momento, você está vendo aí que o árbitro assinalou a falta. O VAR chamou, falou assim, não foi falta. Aí a gente está vendo já a imagem do VAR. O lance em goleiro é sempre muito polêmico, porque o goleiro, qualquer resultadinho, afeta, né? Ainda mais quando ele está no ar, ele está sem o equilíbrio, né? Então o goleiro saiu, pulou, estava com a bola ali meio dividida com o Léo Pereira, não segurou, soltou e então o Matheus França fez o gol. Vou te colocar nessa. E aí, o que você, Gabriel Utterbach, acha? Na minha opinião, eu acho que o árbitro não estava certo em ter anulado o gol, porque quando a bola é no alto, realmente, qualquer impacto quando você está pulando, te derruba, tira seu equilíbrio. Então o goleiro pulou, segurou ali. O impacto do Léo Pereira, como a gente viu ali na imagem, o Léo Pereira desvia no ombro com o ombro no goleiro, tira realmente a força, porque é uma coisa quando você está no chão e você está com a bola segurada. Outra coisa quando você está pulando, dá aquele impulso e não consegue segurar. Então o goleiro conseguiu a princípio agarrar. Ele não agarrou direito, mas ele chegou a ficar com a bola e o Léo Pereira desviou com o ombro nele. Mas é um lance difícil mesmo, hein? É um lance realmente difícil. Agora, eu não entendi muito porque o VAR chamou o árbitro para poder corrigir uma posição que ele já tinha ali dentro do campo. E dá aquela sensação, né? Se o VAR tá me chamando, tem alguma coisa errada. O árbitro não tem essa autoridade, parece que ele perde um pouquinho. Olha, se o árbitro tá me chamando, ele tá vendo as imagens melhores que eu. Vou mudar de opinião. Tá vendo? Ali você vê muito bem que o goleiro pula e no impacto, a bola tá um pouco dividida ali, mas qualquer impacto no goleiro no ar é realmente diferente, né? O goleiro não tá com aquele equilíbrio todo. Então, não sei qual a sua opinião, se você acha que foi, se você acha que não foi. Hoje eu que te joguei aqui, prefiro não opinar. Mas eu acho que tem que prevalecer mais as ideias de dentro de campo, né? O que o juiz assina dentro do campo. Uma coisa é quando é impedimento. Impedimento é uma jogada óbvia. Eu até acho que jogada muito simétrica, centímetro ali, milímetro, a gente tem que até deixar passar. Porque, realmente, né? Ali o jogador não está impedido. Difícil. Exatamente, mas opiniões do juiz ali é porque acaba que o VAR chama. O juiz vai falar assim, tá me chamando é porque eu errei. Então você já vai pro VAR induzido que você tem um erro que você precisa corrigir. Eu acho que isso sempre impacta mais na hora de tomar a decisão final. E o juiz voltou atrás e assinalou então o gol do Flamengo. E que ficou nessa, né? Exatamente, ficou nessa, então o resultado 1-1. O Flamengo com o resultado caiu para terceiro lugar, estava em segundo, caiu para terceiro. E o Goiás continua ali no meio da tabela. A vantagem do Palmeiras para o Flamengo que aumentou. Antes estava a 7 pontos, agora aumentou para 9 pontos, então o Palmeiras aí mais líder do que nunca. O Internacional com a vitória contra o Cuiabá no sábado, agora é o novo vice-líder, então o Flamengo caiu ali para terceiro lugar e o Palmeiras cada vez mais ampliando sua vantagem para o segundo colocado. Está sempre aquela briga ali, terceiro, quarto, segundo, quinto colocado, o primeiro que não está mudando na tabela de jeito nenhum, então o Palmeiras cada vez mais líder. E fica essa polêmica aí, se foi pênalti, se não foi pênalti. Do jeitinho que a gente Vou deixar pro pessoal de casa também formar a opinião deles aí. O outro jogo no domingo foi Botafogo contra o América Mineiro.
tudo igual, sem gols do Nilton Santos, que foi um pouco frustrante, porque o Botafogo levou 32 mil torcedores para o estádio, mas não conseguiu sair com um resultado positivo. Ficou ali no meio, ficou naquele empate xoxo, capenga, e foi o resultado final. A gente vai ver aí alguns dos melhores momentos. O primeiro tempo até foi um pouquinho chatinho, o segundo tempo já melhorou um pouquinho, foi um jogo mais movimentado. E com isso, com um resultado, vamos dizer que é negativo, apesar de não ter sido uma derrota, mas negativo pela circunstância, o Botafogo jogando em casa, com 32 mil torcedores, os torcedores então vaiaram no fim do jogo. E esse jogo ficou marcado por duas questões, né? Porque o Botafogo perdeu a chance de embalar. O Botafogo, a gente lembra aqui que na rodada passada venceu o Fortaleza com autoridade, venceu por 3-1 fora de casa. E ficou aquela sensação. Exatamente. Ficou aquela sensação assim: o Botafogo vai embalar, agora vai. E o Botafogo dentro de casa, mais uma vez, não conseguiu. A gente está vendo aí esse defesaço do Matheus Cavicchioli, goleiro do América Mineiro. Os goleiros foram fundamentais para poder ter esse resultado negativo, né? Para os dois lados. Então o Botafogo poderia embalar, não conseguiu embalar, fica estacionado. Aí melhor para o América. O América ali já brigando ali pelo G8, tá com 8 jogos sem perder, sendo 5 vitórias nesse caminho aí. Então o América Mineiro tá, para as pretensões dele, tá numa posição ok. E o Botafogo que tá nessa transição da SAF, também o torcedor precisa ter calma, precisa entender, mas tá deixando um pouquinho a desejar, porque fora de casa é o segundo melhor visitante. Dentro de casa é o segundo pior mandante. Então, o Botafogo consegue fazer o resultado fora do Rio. Aí, né? Exatamente, o Botafogo consegue fazer o resultado fora do Rio, mas quando vai jogar em casa, diante dos seus torcedores, não consegue fazer o resultado. Eu acho que o ponto alto realmente dessa partida foi a atuação do goleiro, de ambos os times, realmente defesaças que a gente está olhando aí. E um final de semana, então, pelo visto, meio sem graça. Só empate, né? Só empate. E, Gabriel, eu tava lembrando aqui, eu tenho um tio que ele torce tanto pro Botafogo quanto pro América. Eu acho que ele ficou feliz. Eu acho que ele talvez seja a única pessoa que ficou feliz com esse resultado. Exatamente, exatamente. E no sábado teve mais bola rolando também. O Fluminense venceu o Fortaleza por 2-1 e caiu, aliás, foi para a terceira posição com o resultado, então subiu uma posição. Estava até subindo 2 ali, enquanto o Goiás estava vencendo o Flamengo com empate, ficou só uma posição acima do que estava antes do início da rodada. Então, confirmando aí o Fluminense 2-1 no Fortaleza. Mas, Roberto, sabe o que ficou marcado mesmo desse jogo? Foi uma curiosidade. Fim de semana estava tendo jogo no Maracanã e estava tendo Rock in Rio. Então, um torcedor do Fluminense foi bastante criativo, resolveu inovar um pouquinho. A gente separou a arte aí que chamou bastante atenção a criatividade desse menino. E é sempre bom ver meninos assim criativos, né? Rock in Rio, para ver que começou o show do meu tricolor. Aí ele tá colocando ali as atrações, né? Bom Jovem Xerém, tem Guns N' Roses, tem Arias Maiden, Andero Smith, que é o André, Diniz. Então, o menino aí que ficou no clima, né, do Rock in Rio. Gostei de ver. Exatamente, ele ficou dividido ali no clima do Rock in Rio e do jogo no Fluminense. Então ele falou assim, vou inovar, vou levar tudo para o mesmo lugar. Então, essa foto aí que viralizou no fim de semana, um menino bastante criativo, né? Parabéns a ele. Super criativo, parabéns, adorei. E realmente foi um show, tinha muito tempo. Outro dia eu falei com você, muito tempo que você não fala do Fluminense, o que aconteceu? Parou de jogar? Só tá jogando no sábado. Só jogando no sábado, mas então hoje você trouxe aí pra gente Fluminense que continua na luta, então. Continua na luta. Vamos mostrar como é que tá essa luta aí, a classificação do Campeonato Brasileiro. A gente vai ver que o Palmeiras, como eu já falei, é mais líder do que nunca. Agora, o novo segundo colocado é o Internacional, como eu também já falei. O Flamengo ali caiu para terceiro e o Fluminense fecha o G4. A diferença do Fluminense para o Flamengo é apenas o saldo de gols. O Flamengo tem 19 gols e o Fluminense tem 10. Então, até o número de vitórias está empatado, o número de empate está empatado, derrota também está empatado. A campanha, praticamente, do Fluminense e do Flamengo é idêntica. O que muda ali é os gols próprios e os gols contras, que o Flamengo tem a vantagem contra o Fluminense. Corinthians é o novo quinto colocado, Corinthians que antes da rodada era o terceiro, caiu para quinto colocado, então como que tá a bagunça ali no meio da tabela, né? Fortaleza perigando de novo, gente. Fortaleza de novo perigando ali, Atlético Paranaense fecha o G6, que são os times que iriam para a Libertadores. Lembrando que pode virar G7, G8 ou até G9. Vamos ver com o decorrer aí do ano o que vai virar. E a gente está vendo ali também o Botafogo, né, que a gente comentou, é o 12º colocado. Se vencesse, ia entrar mais ali no bolo, né, ia afastar de vez essa questão da possibilidade de ser rebaixado. O Botafogo não consegue embalar,
tá ali. E o América Mineiro fechou no G8. Então, pro América Mineiro foi menos pior essa rodada. Pra gente fechar, a gente vai falar agora também da Série B, porque teve jogo no fim de semana, teve jogo do Grêmio contra o Vasco, que poderia ser de Série A, mas é de Série B, e foi um jogaço, um jogo muito movimentado. Já aos 3 minutos, como a gente vai ver ali, o Vasco abriu o placar com o Léo Matos, um gol muito bonito, por sinal. Ele vai pegar a sobra ali e vai colocar no fundo das redes, um chutaço muito forte. Ele foi na... Se pegar os quilômetros por hora dessa bola aí, ó, mais de 100. Um Com chutaço certeza. mesmo, pegou a sobra. Mas quando a gente achou que o Vasco ia ter um resultado positivo, logo depois o Grêmio já empatou aos 9 minutos, também num gol bonito. Aliás, um gol bonito não, um gol bizarro. Esse gol foi o bizarro que chamou a atenção, porque ninguém entendeu nada. O Bitelo chutou... Eles até demoraram um pouco pra cair a ficha, né? O Bitelo chutou, a bola desviou e o goleiro não teve reação. Parecia que o goleiro ficou bugado, ele ficou tentando levantar, escorregado. Então esse gol chamou a atenção, a gente vai repetir ali, mas a gente vai mostrar o... Vamos lá, vamos repetir o gol aí. O gol do Léo Matos e depois a gente vai colocar o gol do Grêmio. Foi um gol muito bizarro porque o goleiro ficou tentando levantar Eu e não acho que ia. se o Caio, nosso editor de vídeo, fosse goleiro, ele seria esse tipo de goleiro. Que Exatamente. o Caio que fica, essa é a frase, gente, tô bugado. E aí, Olha lá, ó. o goleiro bugou, vamos ver ali, ó. O Bitelo vai chutar, vai desviar no quinteiro e o goleiro não consegue, ele fica pulando, fica tentando ir pra bola e a bola entrou. Ficou todo mundo ali, será que foi pênalti, será que não foi? Lembrando, se a bola não bate no quinteiro, que é o zagueiro do Vasco, a bola iria pra fora. Então o quinteiro desvia, o goleiro não tem reação, ele fica tentando levantar e escorrega. Então esse gol chamou a atenção, dando prosseguimento. Acontece. Exatamente. O Grêmio, depois, 10 minutos depois, vira um gol do Tassiano. Teve um X nesse gol aí, que o Tassiano começou o jogo no banco. O Campaz, que estava sendo bastante criticado pela torcida do Grêmio, era o titular. Ele se lesionou. Entrou o Tassiano, que era quem a torcida estava pedindo. E o Tassiano fez o passe ali na jogada do primeiro gol e fez o segundo gol. Então o Tassiano entrou com tudo, entrou muito bem. Fez jus ao pedido da Fez jus torcida, ao pedido da torcida e foi fundamental. Esse gol aí que a gente precisa ver e rever. O goleiro sem poder de reação nenhum, o quinteiro ficou olhando pro goleiro ali. O que aconteceu? Abriu o braço. E esse jogo ficou então 2-1 mesmo? 2-1. E lembrando... Vascaínos tá difícil, hein? Exatamente. Lembrando também que esse jogo marcou a estreia dos técnicos, né? O Renato Gaúcho é o novo técnico do Grêmio, ídolo do Grêmio, e o Jorginho é o novo técnico do Vasco. Então, nessa briga aí dos novos técnicos, os times que também estão variando um pouquinho ali nessa briga do G4, o Grêmio e o Vasco, melhor pro Grêmio, que saiu com o resultado positivo. E a gente está falando aqui que o Grêmio e o Vasco estavam perigando ali nessa briga do G4, a gente vai mostrar a tabela ali, porque agora a diferença que já foi de 8 pontos do Vasco para o quinto colocado, agora ali, Roberto, é de 1 ponto. Na próxima rodada, então, Londrina, se vencer e o Vasco não vencer, o Londrina já entra no G4 e o Vasco sairia do G4. Então, para o pessoal de casa que é um pouquinho leigo, não está no G4, quer dizer que não vai subir para a Série A no ano que vem. Então o Vasco ali brigando com Londrina para poder subir para o G4, subir para a primeira divisão. E o Grêmio ali criou uma folga agora para o Vasco, criou uma folga também para o Londrina. Então um resultado extremamente importante. O Vasco precisa reagir, né? Precisa fora botar de casa não consegue vencer. Precisa reagir. Vamos ver aí essa troca de técnico, se daqui para frente vai conseguir Exatamente. ficar entre os 4, porque realmente é um time muito grande. É interessante a gente só destacar aqui, porque a gente está falando de times do Sul e também de Rio de Janeiro. A gente falou Flamengo e Fluminense pau a pau ali no campeonato da Série A. E aqui Vasco perigando para continuar na Série B. E do outro lado também Internacional assumindo aí a vice-liderança. E o seu maior rival, Grêmio, aí na Série B, mas que se tudo der certo, vai subir para a Série A ano que vem. E eu acho que isso é o chique do futebol, realmente, esses contrastes e como que a cada rodada muda. E lembrando também que as coisas mudam muito rápido, né? Porque há pouco tempo o Grêmio era campeão da Copa do Brasil, era campeão da Libertadores e o Internacional não ganhava nada. Hoje em dia o Grêmio está na segunda divisão e o Internacional está brigando lá para ser campeão do Campeonato Brasileiro. Gabriel, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Começamos a semana muitíssimo bem. Pra gente continuar assim, próximo bloco tem? Tem Arthur Veloso, né? Isso aí, bora rangar com mais uma receitinha sem carne para nossa segunda, que já é tradição aqui no Manhã Diversa. A gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta.